Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy e hoje eu vou responder várias das suas dúvidas, principalmente sobre travas. Qual o melhor risco-retorno? Qual que é uma boa volatilidade implícita? Se tem como a gente fazer travas com opções longas. Além disso, vamos responder algumas outras curiosidades sobre opções. E antes da gente vir para as dúvidas, eu já vou pedir para você clicar em gostei. Isso ajuda o vídeo já a chegar naquelas pessoas que estão estudando opções. E se você for novo aqui, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações para você fazer parte desse canal e ficar sabendo quando a gente liberar vídeos novos. Primeira dúvida do René: qual que é uma volatilidade implícita interessante para a gente montar nossas travas a crédito? Então, René, a realidade é o seguinte: quanto maior a volatilidade implícita das opções, mais caras elas vão estar. E como a trava a crédito ela tem um viés de venda, o que significa isso? Que quanto mais caro a gente vender essas opções, mais a gente recebe. Então, a volatilidade implícita, basicamente, ela não tem um valor certo que vai ser o ideal. Quanto maior a volatilidade implícita, mais a gente vai ganhar em uma trava a crédito e melhor vai ser o nosso risco-retorno. E o que significa isso? Significa que a volatilidade implícita alta, você vai conseguir uma segurança muito maior na operação do que você normalmente conseguiria, ou você vai conseguir um retorno na sua segurança padrão, você vai conseguir um retorno muito maior. De modo geral, nas travas a crédito, quanto maior a volatilidade implícita, mais vantajoso é para nós essa operação. Dá uma olhada aqui em uma trava que eu fiz recentemente. Como você pode ver, aqui é a Tasteworks, a nossa corretora que a gente opera nos Estados Unidos. E aqui eu fiz uma trava com Nikola, NKLA. É uma empresa bem especulativa e se você olhar aqui, a volatilidade implícita dela tem 116. Se você olhar no Brasil, basicamente a gente não tem ações com volatilidade implícita tão alta. Só que nos Estados Unidos a gente tem uma variedade muito grande de ativos, de ações, e a gente consegue encontrar esse tipo de volatilidade implícita. E como que eu montei essa operação? Eu fiz ela de modo que a minha segurança era muito grande. Então a ação podia cair muito nesse caso. Aqui nessa trava de Nikola, ela custa R$17,55 e a minha trava foi feita com os strikes 12 e 11. Então a minha segurança está muito grande para um retorno bacana, para um retorno aqui de 1 para 2. Eu estou arriscando perder 2 para ganhar 1, só que em uma segurança enorme. O ativo aqui teria que despencar para R$12, o que é improvável. Então você pode ver que com ativos mais especulativos que estão com a volatilidade implícita bem altos, a gente consegue uma segurança enorme ou um retorno muito grande. Então, quanto maior a volatilidade implícita, mais interessante fica fazer uma trava a crédito. Agora, uma outra dúvida sobre trava de alta. Nas operações dos Estados Unidos, é possível fazer trava de alta com opções longas, a boa liquidez? E a resposta é sim. Ele está perguntando se a gente consegue fazer travas com opções mais longas, para 3 meses, para 6 meses, para 1 ano. E a realidade é que nos Estados Unidos a gente consegue fazer com facilidade. Tem bastante liquidez em muitos ativos, então se a gente quiser fazer uma trava para daqui 1 ano, para melhorar nossas chances, ou se for uma trava a crédito, a gente quer um prêmio bem grande, a gente consegue. A gente precisa de um ativo que tenha liquidez nessas opções mais longas e nos Estados Unidos é bem fácil da gente encontrar, não é difícil. Então sim, é possível fazer travas com opções longas, principalmente no mercado americano. Agora a dúvida do Bruno: se vale a pena apostar no short squeeze com o pessoal do Wall Street Bets. Para quem não sabe, o Wall Street Bets é um grupo do Reddit, que é um site na internet de comunidades. E tem uma comunidade lá de pessoas que investem de maneira meio que inconsequente. Eles se unem e apostam em alguma ação de maneira conjunta. E em alguns ativos eles têm conseguido fazer esses ativos subir muito. Só que o que a gente vê é uma variação grande de preços. Às vezes sobe muito, às vezes cai muito. É bastante arriscado. E aqui ele está perguntando se vale a pena tentar acompanhar esses investidores. E a resposta é: depende. É um risco muito grande. Você pode comprar um ativo e ele simplesmente despencar, porque o mundo inteiro está monitorando o Wall Street Bets e muitas das apostas que eles fazem não dão certo. Outras dão muito certo, o preço explode. Só que aqui, então, você tem que assumir esse risco
e analisar se você consegue ter essa paciência de algumas operações darem certo, só que às vezes demoram 3 meses para dar certo, outras darem errado e dá muito errado, porque a variação de preço é muito grande. Outra coisa, as opções desses ativos que eles operam costumam estar bem caras porque tem muita gente negociando, tem muita gente comprando, então a volatilidade implícita desses ativos fica bem alta, então você tem que analisar e considerar tudo isso. Se vale a pena ou não, isso vai depender de você. Eu particularmente já montei algumas operações em conjunto com eles, logo em seguida eu saí e atualmente eu tenho 0 posições que acompanham o que eles fazem, tá? Minhas posições aqui são todas autônomas, às vezes algumas a gente utiliza algum ativo parecido porque acaba pegando um ativo com volatilidade implícita alta, mas eu não tento acompanhar as operações que eles fazem, tá? Porque o ideal é você analisar e tirar qual operação fazer da sua cabeça, porque se você já acompanha lá o grupo, você vai ver que muitos deles têm prejuízos enormes, tá? Então seguir eles não significa que você vai ter algum lucro. Existe risco envolvido. Agora uma dúvida do Elton. Jimmy, quais livros avançados você recomenda? Abraço. Elton, então, se você é um avançado, o que eu te recomendo? Tentar aprender com outros investidores bem-sucedidos como que eles operam. Um livro recente que eu li, eu achei muito interessante, chama Hedge Fund Market Wizards, que são entrevistas com gestores de fundo multimercado, né, que nos Estados Unidos são chamados de hedge funds. Então é muito interessante ver que eles basicamente são traders, né? É claro que eles são bem mais sofisticados e o nível de análise deles é outro. Então é muito interessante a gente estudar essas pessoas e aprender com elas. Por exemplo, nesse livro a gente tem pelo menos 2 investidores que investem com opções longas de maneira muito inteligente. E foi muito bacana absorver como que eles fazem essa análise e todo o racional por trás da estratégia. Então esse é um livro que eu li recentemente e eu recomendo para quem já é avançado, para entender a mente de grandes investidores, como que eles realmente operam. E eu acho que quando você é avançado, vale a pena você ir para esse lado, tentar entender como que grandes investidores operam e já, teoricamente, se você é avançado, você já consegue operacionalizar, você já tem uma estratégia mais ou menos definida, você já consegue operar tranquilamente na bolsa, com opções, com ações, de maneira diversa. Agora, o que você tem que fazer é conseguir formar na sua cabeça a forma mais vantajosa de você lucrar no mercado, como que você consegue ter uma vantagem frente aos outros investidores. Isso é interessante, mesmo que a gente opere num prazo médio de 6 meses, 1 ano, às vezes até 2 anos, é legal a gente ter um edge, a gente ter uma vantagem frente aos outros participantes para que o nosso retorno seja acima da média, para que o nosso retorno realmente seja excepcional. Então a linha de aprendizado que eu recomendo um avançado seguir, dos livros que você deve ler, são os livros que vão te ensinar como que esses grandes investidores pensam e como eles operam para tentar absorver características deles e melhorar na sua estratégia, no seu operacional. Agora, essa outra não é uma dúvida, mais um pedido. Solta o curso aí, homem de Deus. Boa! Então, a nossa previsão era final do mês que vem, do meio para o final do mês que vem, mas eu vou reunir com a minha equipe e ver se tem como a gente adiantar isso, e o que eu conseguir de adiantar essa data para vocês, eu aviso, podem ficar tranquilos. Acompanhe a gente no Instagram e no Telegram, que eu sempre aviso primeiro por lá. Lá é mais dinâmico a comunicação. Agora a dúvida do Christian, trava de alta com call ou put? Quais os cenários e as diferenças? Abraço, obrigado. As diferenças são as seguintes, de modo geral a gente faz travas sempre fora do dinheiro. E quando você faz uma trava de alta com put fora do dinheiro, você tem proteção caso o mercado caia. Você lucra mesmo se o mercado for contra você. Já uma trava de alta com call fora do dinheiro, você precisa que o mercado ele não pode variar para qualquer lugar. Ele tem que andar de modo que te favoreça. Na trava de alta com call, você precisa que o mercado suba e suba o suficiente para ultrapassar os seus 2 strikes. Aí sim você atinge o lucro máximo. Na trava de alta com put, o mercado pode ficar variando, pode andar de lado, pode subir e ele também pode cair um pouco,
que ainda assim você tem o lucro máximo. Essa é a diferença geral das duas operações. Além disso, o risco-retorno, né? Se você arrisca 100 numa trava de alto com call, como ela é difícil, ela é mais difícil de dar certo, então o normal é o seguinte, você aposta 1 e ganhar às vezes 2 ou 3. Na trava de alto com put, você arrisca 2 para ganhar 1, arrisca 3 para ganhar 1, porque você acerta muito mais vezes. É uma troca que a gente faz entre segurança e retorno. A gente sempre está fazendo esse malabarismo, a gente está sempre lidando com essa balança entre risco e retorno. Agora a dúvida do Forex Buddy, acha day trade de opções algo interessante ou loucura? Eu acho nenhum dos dois, não é nem loucura e não é nem interessante. Só faz sentido se você montou uma posição e ela explode no mesmo dia e aí você vai lá e encerra o lucro. Mas se não for isso, é simplesmente perda de tempo. Imagina eu ter que ficar com o meu computador operando todos os dias, a maior parte do dia, é perda de tempo. E de modo geral, quem faz day trade costuma ter uma rentabilidade bem menor, bem aquém do que comparado com a gente que faz estratégias, estruturas, faz operações com prazo maior. Então, simplesmente é perda de tempo de vida. Você poderia estar vivendo a sua vida enquanto você está na frente do computador. De modo geral, as pessoas que fazem day trade têm um resultado pior do que a gente que não faz. Então, para que a gente vai fazer isso? Basicamente, é assim que eu enxergo. Qual é um bom risco-retorno para uma trava de alto com put? Eu gosto de fazer 1 para 3 com uma segurança boa. 1 para 3 significa que eu ganho 1 e arrisco 3, sim. Só que com uma segurança legal, onde eu acerto a maioria das vezes. Teve anos de eu fazer essa operação e simplesmente lucrar o ano inteiro. Então, um bom risco-retorno, eu diria 1 para 3 é um valor legal. Só que em muitos momentos a gente não consegue isso, em outros momentos a gente consegue risco-retorno bem melhor do que isso. O que acontece? Volatilidade implícita, como a gente falou no começo do vídeo. Conforme a volatilidade implícita, a gente tem retornos bem diferentes nas travas, um risco-retorno bem diferente. Então, quando a volatilidade implícita está bem baixa, a gente não tem muita escolha. Ou a gente vai querer uma segurança boa e um risco-retorno pior, ou então a gente vai ter que abrir mão um pouco da segurança para ir atrás de um risco-retorno um pouco melhor. Então aqui o risco-retorno vai variar conforme o cenário do mercado, conforme a volatilidade implícita, mas se você conseguir 1 para 3, tá um risco-retorno bem legal. Eu espero ter respondido a sua dúvida, se não, se você tem outras dúvidas, deixa aqui nos comentários, ou melhor, deixa na caixa de pergunta lá no Instagram, que é onde eu consigo responder com mais facilidade, com maior agilidade. Eu respondo perguntas lá, respondo perguntas aqui. Me segue lá, mostro meu dia a dia, mostro algumas operações e lembra de mandar esse vídeo para o seu amigo, para ele aprender a ganhar dinheiro com opções na bolsa. Ele vai te agradecer. Se você for novo aqui no canal, lembra também de se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações para você fazer parte do canal e ficar sabendo quando a gente liberar vídeos novos. Clique em gostei que você faz esse vídeo chegar nas pessoas que estão estudando e ajuda muito o canal. Meu amigo investidor, muito obrigado por estar aqui com a gente até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.